para essa conversa tão especial, hoje estamos aqui com a Dara, criadora do Anusim Kids, e a Lourdes, professora da rede pública, que vive na prática os desafios da sala de aula. Seja bem-vinda, Lourdes, seja bem-vinda, Dara. É um prazer recebê-las vocês aqui hoje. E eu gostaria que a Lourdes falasse um pouquinho dela, falasse um pouquinho da sua trajetória como educadora, como mãe, e como chegou até aqui. Shalom, né? Shalom a todos. Então, eu sou professora da rede municipal, né, de Curitiba. Eu me formei em 2000 e me mudei para cá em 2001, final de 2001 para 2002. Aí eu me casei, tenho 2 filhos, já trabalhei como professora de história, né, na rede educacional estadual, e hoje eu estou na prefeitura há 7 anos. E eu trabalho com os pequenos, com os pequenininhos, na educação básica, primeira infância, na educação infantil. É desafiador porque nós temos, muitas das vezes, igual eu estava conversando com você nos bastidores, a gente tem que lidar com a questão de formar essas crianças, né? Nós somos formadoras, né? E o que é uma professora formadora? É aquela que, além de cuidar, ela educa também. Nós participamos, né? Somos parceiros das famílias, né? Parceiras das famílias, nesse desafio de educar as crianças, eles estando inseridos no mundo tecnológico, né? Uhum. Então, aí entra aquela questão, a gente passar os valores que sustentam, né, a nossa vida, os valores que, como nós convivemos numa sociedade cristã, vamos dizer assim, né, que tem os princípios de Deus, né, que quer cumprir os mandamentos, né, a maioria das famílias brasileiras que colocam seus filhos nas escolas públicas, eles têm esse viés de religião, religioso, né? Religioso, né? Uhum. Então, o nosso trabalho é desafiador nesse sentido, porque nós estamos ali passando esses valores de um cuidar do outro, cuidar de si mesmo, né? Aprender a cuidar de si mesmo e a cuidar dos outros, né? Dos seus colegas, enfim. Qual que é a idade dos seus filhos? Os meus filhos, um tem 15 anos, né? O Eduardo, que é o mais velho, tem 15 anos, e o Daniel tem 12 anos. Uhum. Então, eles estão na adolescência, né? E é uma fase que os desafios continuam. Igual disse um amigo meu uma vez, né? É igual jogar videogames. O desafio só aumenta, né? Você passa por uma fase que você acha que é difícil, a fase ali da infância, igual eu sempre trabalhei, né? Uhum. Então, era desafiador você ter que deixar eles, né, numa escola para poder dar continuidade àquele, como que eu vou dizer assim, a questão financeira, né? Não deixar faltar, como dizem, né? A parte financeira, porque é importante também pra gente, como mulher que está inserida no mercado de trabalho, se a gente para de trabalhar e fica só em função dos filhos, é maravilhoso, você consegue passar os seus valores, os valores da família, do que você acredita, né? Da tua religião, digamos assim, né? Da tua fé, mas você, muitas das vezes, tem que se privar ou privar a família de algumas coisas. Uhum. Então, eu fiz uma escolha, continuar trabalhando, mas no meu tempo livre, né? Ou seja, quando eu não estou trabalhando, eu procuro me dedicar a mim, né? E a minha família. E continuar mostrando para eles, né? Que vale a pena você cumprir com propósitos bons, né? Ter princípios, ter valores, né? Como que eu vou dizer assim? Que eles estão inseridos num mundo onde eles têm que conviver com todos os tipos de pessoas, né? Sim, mas quando a gente consegue se respeitar, a gente também... É possível você respeitar a mentalidade dos outros, né? Como as pessoas pensam. Como que eles agem, né? Como que eles se comportam. O comportamento, saber respeitar o comportamento dos outros. Porque muitas das vezes a gente fala assim, eu educo meu filho, mas aí quando ele vai agora na adolescência, que parece que é um teste, né? Porque você educou eles, você ensina eles a como se comportar em casa, né? Mas quando eles estão, o grupo, né? O adolescente, ele é convidado a fazer o que o grupo faz, né? E é importante também compartilhar que você é viúva, né? Isso, é um desafio, assim, muito grande, né? Existem, claro, muitas mães solas, mas no teu caso você não é uma viúva opção e minha. é um outro desafio, né? Uma outra realidade, sozinho. Você criar os seus filhos em companhia do seu marido, do seu esposo,
é desafiador também, né? Porque aí ele vem com os valores dele e você tem que alinhar tudo isso para passar os valores que você quer para essa família que está ali, né? Que você está construindo. Mas sozinha, como mãe solo, que não é uma opção minha, né? Meu esposo faleceu em 2019 e nós continuamos, eu continuo na nessa... luta. Eu continuo com esse desafio de educar eles, né? De educar eles. O mesmo propósito que vocês tinham juntos, os propósitos que nós tínhamos enquanto o Adriano, meu marido, estava aqui com a gente, continua. E, assim, os meninos, eles nós estamos conseguindo superar. Eu digo assim... superar a falta não tem como. Sim. É tipo assim, é igual uma cicatriz, vai ficar ali para sempre. Mas eu digo assim, eles, o meu receio era que eles ficassem revoltados, que no início eles ficaram um pouco assim, chateados, como a gente sempre, como que eu vou dizer, a gente sempre pertenceu a comunidades que... religiosos, né? Nós sempre fomos, né? E quero continuar, né? São os valores da nossa família. Então, eu pensei, porque muitas pessoas vinham e falavam, mas Deus quis assim, né? Porque foi melhor, porque a escolha de Deus não tem como você lutar. Eu pensava assim, converso muito com eles, né? Sobre isso, sobre muitas coisas, mas sobre isso principalmente, né? Para que eles sintam confiança de que Deus não veio e tirou o pai deles, né? Sim. Cada pessoa, por mais que pareça difícil para nós compreendermos, cada pessoa tem um tempo aqui, né? Sim. E eu converso com eles que, no sentido assim, o pai deles foi o melhor que ele pôde, né? Porque muitas das vezes, não é uma crítica, mas a gente, como pai e mãe, tem os filhos, mas não procura dar o nosso melhor para eles, né? Aí eu converso bastante com o Daniel nesse sentido, que o Daniel fala, mãe, eu convivi 6 anos com meu pai, né? Eu falo assim, mas você aproveitou o que pôde, né? E os valores que o teu pai deixou para você vai seguir, né? Para que ele sinta segurança, né? Porque você, quando perde alguém que você ama, que está muito próximo de você, é como assim se o chão saísse debaixo dos seus pés, né? Sim. Isso. E a Dara, né? A Dara é a criadora do Anusim Kids, né? Shalom para todos. Muito obrigada pelo convite, Keila. É um prazer estar aqui, né, compartilhando com vocês. Eu criei o Anusim Kids há mais ou menos uns 8, 9 anos atrás, devido à necessidade de ter algum material, de ter algum acesso à educação judaica para o meu filho. Então, ali que ele nasceu, quando a gente começa a perceber ali pelos 2, 3 anos, quando você vê que a criança está começando a falar, você sente aquela necessidade de introduzir o conteúdo judaico, as parashot, ensinar para eles, começar ali já desde cedo mais profundamente. E eu tive muita dificuldade porque não é um material que você tem acesso fácil. Inclusive, há 8, 9 anos atrás, não tinha um chat GPT, né? Não existia material fácil também, não tem. Você criou muita coisa, não tem, né? Até hoje não tem. Inclusive, eu até comentei com a Keila um tempo atrás que as pessoas, mas da onde você tira o material? Eu falo, gente, a gente pesquisa nos sites aí, em inglês também. Criatividade, né? O que eu fazia? Eu usava o Google Tradutor, que sempre existiu, jogava todo o material em inglês lá, e pegava aqueles textos que estavam difíceis de compreender com as minhas palavras mesmo, tentava colocar de forma mais fácil e montava os textos, né, para eu conseguir explicar para ele. Hoje em dia é muito mais fácil com o chat GPT. Você pega o texto lá e já joga, o chat já traz automaticamente na linguagem que você quer, para 4, para 5, 6 anos, para 10, para 13 anos. Ele transforma a linguagem. Naquela época eu não tinha esse acesso. Né? E... ali na comunidade não era todo sábado que tinham todas as crianças, que tinha uma professora disponível com regularidade, né? E eu tava ali todo sábado, eu não faltava, eu tava ali com meu filho, né? E ele não tinha esse acesso. Então eu pensei, poxa, eu vou fazer alguma coisa, porque se eu não fizer, quem que vai fazer? Ninguém tá nem aí pra educação do meu filho. É eu que tenho que educar ele, que ensinar os valores judaicos, que ensinar as parashot, né? E aí eu pensei, bom, vamos lá, né? Desde o começo. E aí eu comecei a ensinar as crianças, dar aulinha ali, justamente por causa do meu filho. Eu acho que se eu talvez naquela época não tivesse filho, talvez não fosse o meu interesse, a minha necessidade naquela época. Mas como eu tive filho, eu tive muito, assim, essa necessidade. Eu acho que todos os pais deveriam sentir essa necessidade dentro do coração de buscar essas informações, de buscar o ensinamento para os filhos, e mesmo com toda a dificuldade, hoje ainda é muito fácil por conta das tecnologias que a gente tem, o acesso fácil à internet, as tecnologias de chat GPT, por exemplo, né, de inteligência artificial,
Mas naquela época eu fui cavucando desde o começo, e aí eu buscava todo o material em inglês, sugestões de atividades, as perguntas, os crafts, né? Artes, tudo eu sempre busquei nos sites em inglês, em outros idiomas até, e traduzi tudo e montei um blog, na época era um blog, e eu fui arquivando ali para o nosso uso local, porque até então a gente não tinha, né, a perspectiva de que aquilo fosse crescer, de que aquele material poderia... Nem eu tinha essa perspectiva, que aquele material poderia ser disponibilizado para as outras comunidades e tal, para as pessoas que não tinham acesso. Era um blog muito simples, né? Grátis. E aí eu montei, colocava lá os textos, as perguntas e as sugestões de atividades. E aí quando eu comecei a dar aula para as crianças, eu começava a tirar foto, né? Foto das atividades, foto deles, né? Inclusive, até depois eu comecei a apagar a foto que aparecia as crianças, né? Por questão de segurança, e comecei a deixar só as fotos que tem as atividades. Inclusive, mandei algumas fotos para Kaylin, que os nossos filhos cresceram juntos, né? E dá aquela dó de apagar, né? Porque eles estão pequenininhos, você vê toda aquela evolução, porque eu tenho muitas fotos deles. Mas por questões de segurança, né? E dali um tempo depois, a gente teve a ideia de começar a gravar vídeos. Então o negócio evoluiu, né? Vamos gravar vídeos das histórias judaicas, das Parashot, que foi um desafio muito grande, foi um desafio. Aí coloquei o Aleph também para gravar. E aí todo esse material a gente foi disponibilizando nesse blog e no canal do YouTube. E hoje todo mundo tem acesso a esse material, né? Então, por exemplo, nas sinagogas... a Morá pode pegar o material, já tem toda a base ali, a Parashá é a mesma todo ano, o que pode ser alterado são as atividades, ela pode pegar, pode imprimir, pode ter ideias dela. Tem opções de atividades, tem muitas né? opções. Às vezes umas mais fáceis, outras mais tem para todas as complicadas. idades, vale da criatividade da pessoa, que nem eu sempre falo, são sugestões para o pessoal que me pede, você tem material? Eu falei, tenho, são sugestões, você pode fazer da forma que você quiser. E eu sempre tenho lá meu cronograma, sempre explico a Parashá, faço as perguntas e a gente faz as atividades. E lá atrás, quando eu comecei, a gente não tinha nem ideia de onde que poderia chegar. E sei que poderia ajudar tantas pessoas. Porque naquela época eu queria resolver esse problema meu, né? Um problema local. Eu falo, eu preciso que o meu filho tenha essa educação, que ele aprenda. Porque se ele não aprender aqui na comunidade, na escola, ele não vai aprender a educação judaica. Não. E aí foi assim que a gente começou o Anusim Kids, dessa necessidade. E hoje esse material está disponível para todo mundo que quiser. E se as pessoas falam assim, olha, eu tenho muita dificuldade, eu não consigo, eu não sei. Gente, vai na internet, tá tudo lá. Quem que não tem acesso ao Google? Joga lá no chat GPT, o chat GPT é gratuito também, gente. Se vocês têm uma conta no Gmail, vocês têm acesso ao chat GPT gratuito. Digita lá, chat GPT, vai fazer o login com seu e-mail do Gmail, sua senha, é gratuito. Joga lá. Ô, chat GPT, me ajuda aí, eu preciso explicar essa Parashá pro meu filho, mas nem eu tô entendendo. Me explica aí de uma forma que eu preciso. Porque é assim, Keila, as pessoas chegam na sinagoga e falam, nossa, Dara, eu aprendo muito mais com o vídeo do Anusim Kids do que na Parashá, eu não entendo nada que tá sendo explicado lá. Né? Então, e a gente explica de uma forma diferente para que as crianças consigam absorver. Né? É importante, né, compartilhar aqui com quem está nos assistindo, Dara, que enquanto tá acontecendo a Parashá lá com o Morê, lá na Bimá, as crianças estão aprendendo a Parashá, a mesma Parashá que está sendo falada lá em cima, né, lá na Bimá, lá pelo Morê, né, está sendo falado com as crianças, não são aulas aleatórias, né? Não é diferente, né? O que muda é só a abordagem, é só a linguagem. Então, isso fez com que é possível criar, você criou um arquivo de atividades, já aconteceu de você não poder estar na sinagoga e outra pessoa... E lá tem todo o material, não precisa nem de muito preparo. A pessoa tem que ter habilidade, claro, né? Mas ali tem todo o comentário da Parashá ali, na linguagem da criança, né? Eu imprimi tudo, montei pastas. Ela tem as pastas ali por Parashot. Por livro, Devarim, todas as pastas, com todas as Parashot, com sugestões de atividades. Então, se eu faltar, vai ter realmente uma pessoa que pode pegar ali e seguir. Todo sábado, né? Nós estamos lá, né? As crianças, elas têm esse acesso aqui na comunidade, né? E como eu falei, as comunidades sinagogas que não têm, né, uma pessoa que pode estar à frente, a gente incentiva que os pais façam isso em casa, né? Até que seja possível uma morá ali para eles. Ou um morê, né? E Lourdes, qual para você que trabalha na educação ali com... Eu fico imaginando, né? Quantos alunos que tem na sua sala, né? Uns 30, né?
Não, como é educação infantil, infantil. depende, é infantil. Depende. Quando tá. eu dava aula no estado, tinha mais de 30. Ah, sim. Tinham turmas que o número passava de 40 alunos, né? Daí eu fico pensando, você tem 2 filhos você teve os filhos ao longo da... Eu imagino assim que muita coisa você conseguiu aplicar, né? Na escola e em casa, né? Sim, sim. Como que é para você essa questão? Você falou que você tem ali sempre com seu esposo, tinha os valores, né? Como que é para você ao educar uma criança que não é seu filho, né? Aplicar a religião ali, a sua crença, o seu entendimento. Você não pode falar sobre religião na escola, né? Não, porque, na verdade, nos documentos, né, para nós que somos professores, nós não podemos fazer proselitismo. Sim. Que nós fazemos das crianças nossos adeptos à religião que nós professamos, né? Mas nós somos incentivados e convidados a passar os valores, igual comentei antes, de respeito, cuidado com o outro. Então, nós somos incentivadas e orientados, nós temos formações para poder, intuitivamente, nós fazemos isso, né? Porque você, igual eu falei, a educação infantil, você educa e cuida ao mesmo tempo. Quando acontece alguma disputa de brinquedo, vamos supor assim, a gente faz a mediação, conversa, explica o bom comportamento, né? Eu procuro, na maioria das vezes, porque tem aquele tipo de educação que a gente pode falar que é um pouco negativa, que você foca no que não pode ser feito. Não, você não pode bater, você não pode brigar, você não pode sentar aí. Mas a criança não sabe o que ela pode fazer, né? E o não, muitas das vezes, ele segundo os neurocientistas, o não, muitas das vezes a criança não compreende o não. Ela tem aquela informação como se fosse algo afirmativo que ela deva fazer. Não bata no amigo. Então, na verdade, nós ficamos ali, muitas das vezes, incentivando o bom comportamento para eles conversarem, dividirem, né, o espaço, dividirem as professoras, muitas das vezes, dividirem os brinquedos, fazerem as atividades juntos, aprenderem a conviver, né? Porque muitas das vezes a gente vê no mundo, né? Quando você não aprende a conviver com o outro, que é diferente, que tem valores diferentes dos teus, você acaba criando a intolerância, né? E muitas das vezes as guerras, as brigas, né? Então, ensinar a criança a conviver naquele ambiente, saber que existem regras, né? Que não é uma coisa engessada, né? Nós somos firmes, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser carinhosa, né? Uma firmeza com carinho, como se faz com os filhos, né? Sim. Então, o desafio é esse, né? E como eu digo para todo mundo, é igual você derrubar uma árvore usando um machado, né? Que é um instrumento bem arcaico, né? Mas funciona, ou seja, a educação é isso, né? Porque a criança ela vai aprender com os exemplos muitas das vezes, né? E nós, como pai, mãe ou como educador, nós somos também convidados a melhorar o nosso caráter, a nossa personalidade, para que as crianças vejam em nós a questão do espelho, né? Para eles possam espelhar, porque muitas das vezes a gente vai lá, faz um discurso lindo, maravilhoso, mas a nossa prática, ela destoa daquilo que nós estamos falando, né? Então, eu procuro me policiar como professora, como mãe, como educadora, nesse sentido, de ser um exemplo para eles, né? Para que eles possam seguir, porque fica mais fácil, né? Porque quando a gente impõe algo para o outro, fica difícil, né? Sim. Você tem que fazer. É igual vir na comunidade, né? Eu convido eles, explico, né? Mostro a realidade das coisas para eles, evito, né? De que eles assistam coisas violentas. E quando eles assistem, eu mostro. Isso daí tá fora da lei do Criador, da lei do Eterno. Não é o certo, né? As pessoas fazem, mas não é o certo, né? Sim. E no meu trabalho eu também procuro. É claro que tem que ser sutil, né? Sim. Pra gente não causar situações embaraçosas, né? Mas é nesse sentido de ensinar de uma maneira que eles possam entender o comportamento assertivo, o comportamento que gera harmonia no grupo, né? E é trabalhoso, porque a criança pequena, ela é egocêntrica, né? O mundo gira em torno deles, né? Ô Dara, não seria uma pergunta que eu acho que cabe mais, assim, você compartilhar, né? Porque eu acho que você, a cada Shabat você tem um desafio, ou a cada ano, talvez, porque vem famílias novas, né? Famílias com crianças que tá aprendendo, tá lá, começou do zero, né? E como que é, assim, para você é um desafio, eu sei que é, né? Mas aí talvez você compartilhar a dificuldade que você tem
com essas crianças, né, que vêm. Porque aí você tem ali numa sala de aula, numa sala ali do Anussim Kids, com vários, como que eu vou dizer? Várias Faixa idades, etária faixa Faixa etárias e também, e vários em processo de retorno. A família, umas está há mais tempo, outras, né? Então eu imagino assim, aquelas crianças que ficam disputando. Eu lembro até da Ruth, né? A minha filha, que está desde o início, né? Com você. Início. Então, às vezes, ela criava dificuldade, né? Porque você perguntava uma coisa, quer responder antes, né? A Ruth, ela sabe todas as respostas. Ela falou, Ruth, por favor, deixa as crianças É um ambiente responder. competitivo. Então, assim, eu acho que você poderia compartilhar aqui com a gente como que os pais que estão, muitos que vão assistir, com certeza vão assistir, poderiam ajudar nesse processo. Você, né, aqui na comunidade local, como outros, em todas as comunidades do Anussim Brasil, né, que passam pelas mesmas coisas, né? É muito interessante, porque assim, o trabalho da Anussim Kids é infinito, nunca vai acabar, exatamente por isso que aquela comentou, né? Tá sempre chegando uma criança nova e com faixas etárias diferentes, enquanto tem aquela que tá lá desde o começo, como por exemplo a Ruth, que eu peguei no colo e ela já tá com 12 anos. Ela já vem aprendendo comigo as mesmas parachutes, porque é o mesmo ciclo todo ano, né? E cada vez chega criança nova que não sabe nada, não sabe nem o que é o Shalom, o que significa, né? E então, assim, a abordagem que eu procuro fazer é uma abordagem tranquila. E, assim, quando eu vou fazer umas perguntas mais difíceis, eu peço para responderem aquelas crianças que são mais antigas ali, que tem mais tempo comigo. E umas perguntas bem facinho, assim, bem facinho mesmo, para incluir aquelas crianças que estão chegando agora. Então, por exemplo, eu acabei de explicar para a Chá, eu faço a pergunta do que eu acabei de falar para uma criança que acabou de chegar e ela se sente super assim, nossa, eu consegui responder, mas eu acabei de falar a resposta, né? E eles têm a competição entre eles, todo mundo quer erguer a mão e falar, e daí eu respondo de primeiro, não, você copiou a minha resposta, não, você falou o que eu tava pensando. É bem assim. Mas eu procuro ali envolver todos eles, né? Os mais velhos eu coloco para me ajudar. Eles gostam de ajudar. Falei, olha, ajuda os mais novos a fazerem atividade. Aí você tem que elogiar igual todo mundo. Aquele processo que você é professora, você já sabe, né? Mas, assim, é muito divertido. É um negócio, assim, que eu gosto muito de fazer. E eu não encaro, assim, como uma dificuldade, sabe? Porque já é um negócio que eu já tô tão acostumada a fazer... E aí, a gente, quando vai explicar para achar para eles, você tem que fazer caras e bocas, até mesmo para os mais velhos. Até eles prestam atenção, eles param para ouvir quando você altera o volume da voz, você fala mais alto, aí você fala baixinho. Aí eu costumo andar na sala, né? Porque daí eles vão seguindo você. E eu uso material didático, eu uso a lousa, eu escrevo, eu chego perto deles, né? É assim que a gente vai fazendo, né? Conforme tem criança pequena, criança grande, você tem que chamar a atenção de todo mundo. Porque o que eu quero é que esse ambiente do Shabbat seja gostoso e agradável, principalmente para diferenciar o que eles já têm durante a semana. Que durante a semana, nas escolas, eles têm a obrigação de sentar lá, de estudar, de tirar na prova. Só que no Shabbat, eles também têm a obrigação de estudar a Torá, mas eu quero que seja algo gostoso e prazeroso, que eles não venham a hora de chegar o próximo sábado para estar ali. Entendeu? Então, assim, eu não vejo como dificuldade, porque é um negócio que, como eu já tenho a experiência de 9 anos, eu já acostumei ali, né? Como é que fala? Equilibrar os pratos, sabe? Sim. Conforme o que eu tenho ali na sala. E cada Shabbat é diferente, né? Tem Shabbat que só tem criança grande, tem Shabbat que só tem criança pequena. Mas, assim, eu não vejo como dificuldade. A gente vai, né, equilibrando as coisas, falando de formas diferentes. Quando eu tenho crianças mais velhas, daí eu já abordo de uma forma mais séria. E sempre assim, né? De forma divertida. Eu posso afirmar, assim, que os meus filhos, era assim. Eles saíam, acabava o Shabbat, eles já estavam ansiosos para chegar ao próximo. É sério, é tipo assim, qual atividade que vai ser? Porque daí ficava naquela expectativa, que daí cada Shabbat era uma atividade. Eu lembro assim dos espias, que a Dara sempre muito criativa, né? E com aqueles olhinhos lá, e eles têm fotos, né? Muitas fotos. A Ruth pequenininho, o Samuel pequenininho, e a roupa de José, né? A túnica de José. Colorida. Então, assim, é uma coisa que eles nunca vão esquecer. E eu nunca também vou esquecer. Eu tenho muita gratidão por esse trabalho seu, Dara, porque, assim, é coisas que eu não faria em casa, porque eu não tenho essa criatividade, essa energia, e eu não tenho uma formação. Disponibilidade. Não tenho uma formação para professora, para nada. É do coração, né? Mesmo.
É do coração mesmo. Então é isso, é muito importante que às vezes a gente fica ali estagnada, a gente já falou em outros podcasts, né? O que eu posso fazer para mudar o mundo, né? Isso é um trabalho muito importante que está sendo feito, que com certeza marcou, gravou muitas crianças, que elas nunca vão esquecer, né? Vai pro resto da vida, é uma fase, né, muito importante. Então, às vezes, você fica ali, o que eu posso fazer? Né? A Dara arregaçou as mangas e falou, não, se ninguém vai ensinar meu filho, vou eu mesmo. E quantas crianças ela alcançou, né? E é importante a gente colaborar, né? Colaborar até o que eu talvez, se você quiser voltar a falar um pouco, o que a comunidade poderia ajudar nesse sentido, né? Que eu falo como mãe, né? Que é importante. Teve uma fase que os meus filhos... se eu falasse que eu não ia na sinagoga aquele dia, né? Mas assim, e nós, e eu, né, também, será que eu estou fazendo a minha parte em levar, às vezes já aconteceu de preparar materiais, atividades legais e tal, principalmente na época das festas, né? Ela já está pensando lá em se enratorar já com as atividades que vai fazer, né? Assim, as outras atividades já estão pensadas, até prontas às vezes, né? Então, assim, e nós, às vezes não estamos nem lembrando, nem sabendo o que meus filhos, o que eu vou fazer para encucar para os meus filhos, né? Então é muito importante a comunidade, tanto a direção da comunidade apoiar o trabalho do Anusim Kids, né? No caso do departamento infantil, não sei como cada local trata, né? Como a própria comunidade como pais, né? Dali das crianças, respeitar ali, apoiar o trabalho, validar, né? Porque há todo um preparo, né? É difícil, né, de achar alguém que esteja ali disponível. A gente viu isso no começo, né? Uma pessoa que esteja disponível e tem que ser com regularidade, tem que estar ali todo o Shabat. Não é assim, eu posso ajudar de vez em quando. Não, a gente precisa de alguém que esteja ali todo o Shabat. Eu procuro estar, a não ser quando, né, estou indisposta, doente. Mas a gente precisa do apoio dos pais, assim, a gente vê a parceria quando os pais trazem os filhos na sinagoga. É simples, é trazer os filhos. É só trazer. O resto deixa comigo. Exatamente, porque assim, a gente vê assim, aqueles dias que tá mais frio, você vê que não tem, as crianças não vêm, às vezes estou com 2 crianças na sala, mas mesmo assim eu vou lá. Faz atividade. Eu vou lá, se tiver 2 crianças, se tiver só o meu filho e a Ruth, eu vou lá, a gente vai ler a Parashá, vamos conversar aqui nós 3, vamos abordar de uma forma diferente, mas eu nunca deixo de estar lá para eles, porque eles precisam disso, que tenha uma criança. A criança, ela tem necessidade do mesmo jeito. Se não tiver o grupinho ali, se não tiver mais nenhuma criança, ela continua tendo a necessidade de estudar Parashá, de entender aquilo, de ir para casa com algo inculcado nela. Ela não veio para a sinagoga e saiu vazia. Sim. Porque enquanto ela está ali na sinagoga ouvindo as rezas em hebraico, então ela não está entendendo nada. Ela está ali no ambiente, ela está inserida, inculcando aqueles valores. Quando todo mundo fala amém, ela fala amém. Quando tá todo mundo de pé com a mão no olho, ela também tá fazendo, ela tá imitando. Às vezes ela nem sabe o porquê. Aquilo está sendo inculcado nela. Mas eu acho que os pais precisam trazer as crianças na sinagoga. Aqueles que têm acesso, aqueles que conseguem ir, levar as crianças. Hoje eu tô cansada, tô indisposta, tô com preguiça. Não, você não tem que pensar em você, que é a sua preguiça. Filho, pensa no seu filho, que ele precisa. Os valores, porque aquela semana que você não leva a criança na sinagoga, ela não tem contato com a Torá. Ela não vê a Torá saindo de dentro do Aron HaKodesh. Ela não reza junto, ela não está estudando a Parashá. E aquele ensinamento, ele só vai ser falado novamente, talvez de outra forma, só um ano depois. No outro ano. Não é igual, tipo, as escolinhas tradicionais, né? Revisam as aulas, revisam, e que, tipo assim, são aulas aleatórias, né? Vamos falar hoje sobre mentir, sobre isso, sobre aquilo. Não é. Mas muitas das vezes também não dá tempo de revisar nem na escola. E aí, quando eu vou dar aulas, geralmente, às vezes eu reviso um pouquinho o conteúdo, tem umas crianças que não gostam. Você já falou isso semana passada, por que você está falando de novo? Eu falei, só tô dando uma revisadinha para quem não tava, pra gente continuar seguindo, vocês entenderem da onde que a gente parou. Mas eu acho que a parceria que tem que ser feita é essa. Os pais trazerem as crianças na sinagoga, né? Para eles poderem aprender. Eu tô cansado, trabalhei muito semana toda, não tô me aguentando, não interessa. Seu filho precisa disso. Ele precisa sair da rotina, né? Do mundo ali, daquela coisa ali de escola, toda de segunda a sexta, né? Ali. E o pai que não tem condições, a mãe não tem uma sinagoga para ir, faz um esforço, pega o material na internet, filho, vem cá, a mãe vai te ensinar. Vamos ler junto aqui a Parashá, que você não entender,
Você me pergunta, e se eu não souber responder, eu vou colocar lá no chat e ele vai ajudar a gente. Nós vamos entender junto. Vou imprimir um desenho da internet lá, do site da Anuncin Kids, que seja sobre a Paraxá, e vamos colorir aqui, vamos fazer uma atividade. Eu sei que as crianças não gostam de pintar. As crianças detestam pintar desenho. Então, por isso que eu procuro fazer artes diferenciadas ali na escolinha, né, com as crianças no Anuncin Kids, porque eles gostam de fazer coisas diferentes. Então, eu não vou dar só desenho, uma coisa maçante para eles, igual a Keila falou. A gente já fez a roupa, né, do Yosef, do Egito, aquela túnica colorida, e eles estavam se achando o máximo. Túnica talar. A gente sempre faz, assim, que eu chamo de craft, né, que são atividades diferentes, atividades lúdicas, brincadeiras que envolvam eles dentro da Paraxá, para que eles entendam e inculquem os valores judaicos. Porque só ficar olhando a professora falando ali, eles chegam na próxima semana, eu pergunto, o que eu ensinei semana passada? Eles não sabem nada. Agora, quando eles vão para casa e levam aquela atividade, né? Eles sabem me dizer o que foi que eles aprenderam. E é isso que eu sempre busco abordar ali. E haja criatividade, né, gente? Meu Deus do céu. Provérbios 22:6 fala que ensine o seu filho o caminho que ele deve andar e até que ele envelheça não desviará dele, né? É importante a gente falar que existem traduções, né? A tradição hebraica fala, ensina o seu filho o caminho o caminho dele, né? Então, assim, não é ensino, tem uma tradução que fala, já nem sei mais como que é, mas é que fala que uma palavra muda tudo. Né? Muda tudo, que é tipo assim, ensina o caminho que ele deve andar, não é. Ensine o caminho dele, né? O que ele vai andar. E até que ele envelheça, ele não desviará do caminho. Então, e isso faz toda a diferença. Porque, assim, você tem lá 5 filhos, cada um vai seguir um caminho, né? As pessoas falam, eu eduquei os meus filhos todos iguais. Tá errado. Alguma coisa não vai dar certo, porque, né? Cada pessoa é diferente, né? Tem uma personalidade diferente. Né? Então, assim, como que é esse versículo para você, Lourdes, né? Para aplicar na escola, né? Tipo, obviamente, no caso, não tô falando de religião, mas assim, como que é ensinar 10, 15 crianças de uma vez que são totalmente diferentes, né? Com culturas familiares diferentes, né? Você tem 2 filhos, eu acredito que eles sejam totalmente diferentes um do outro. Sim, um é diferente do outro, tanto é que eu escutava a Dara falando e me lembrava, né, disso, né? Essa semana eu pensei nisso, falei assim, eu não levar eles na sinagoga, eles vão perder, e é bem isso que você falou também, eles só vão aprender no próximo ano. Então é um esforço mesmo, você vir, trazer eles... Mas eu penso assim, se não vir, eles não vão aprender. Mas para a escola, eles vão todos os dias. E se eles não estão... Está sendo inculcado lá na escola. Isso, é isso que eu estou falando. Está sendo inculcado na escola, os conteúdos. Coisas até contra, né? Contra os princípios, os valores que a gente tem. E se eles ficam em casa, muitas das vezes, nesse mundo tecnológico, eles acabam indo para a internet e ali também eles estão sendo educados, né? Talvez não da forma que a gente gostaria, mas eles estão sendo educados, né? Mas no ambiente escolar... A minha preocupação, porque essa faixa etária que eu falei de crianças menores, não é preocupação, mas o cuidado que nós temos ali é de ser o mais, assim, ser firme, passar limites, digamos assim, né? Mas com carinho, né? Sim. Demonstrar isso. Mas você tem esse pensamento, olha, hoje eu tenho lá fulana de um jeito, fulana... Porque eu fico pensando, né? Cada um tem uma personalidade. Você tem esse pensamento, eu tenho que falar de um jeito que todos entendam. Tem um que você tem que pegar no colo, conversar, olhar no olho, explicar, e ele vai lá e faz. Tem outros que você tem que dar mais tempo. Você espera o momento quando ele está sozinho, porque são crianças pequenas, mas tem momentos que ele vai estar ali no momento do descanso, você pega, conversa, explica o comportamento, né? Que a gente lida com várias N situações, né? Qual que é a faixa etária dos alunos? Eles têm de 2 a 3 anos. São bem pequenos, mas é igual eu falo para algumas mães, porque muitas das vezes a parceria nossa é com a mãe, porque nesse período a criança tá ligada demais com a mãe, né?
Então, muitas das vezes a gente conversa, a criança está ali brigando, vamos supor assim, entrando em conflito com mais facilidade, vamos dizer assim. E muitas das vezes é uma conversa com a mãe, porque as mães hoje, os pais estão inseguros, porque era o que eu ouvia, né? Falar, eu ficava preocupado com a educação, valores, né, daquilo que eu acredito, e passar todo mundo. A minha mãe falou uma coisa que eu sempre me lembro. Lourdes, educar, você comprar roupa, alimentos, enfim, é fácil. Aí ela falava, e na minha visão, antes de ter os dois, eu pensava, parece que é o mais difícil. A situação financeira, as necessidades básicas, atender isso com o lado financeiro, eu achava mais difícil. Mas eu vejo que tanto na escola quanto em casa, o mais difícil, assim, o mais trabalhoso, vou dizer assim, né? O mais desafiador é você passar realmente os valores, entender cada criança como ela é e conseguir chegar no coraçãozinho deles e fazer com que eles entendam isso, né? Como na educação a gente fala, internalize, né? E na parte religiosa seria inculcar, né? Mas internalizar isso, um comportamento para que ele consiga ir concluindo as próximas etapas, né? Dentro daquele sistema educacional, né? E é isso, é conversando. Eu acredito muito no diálogo. Em todos os níveis onde a gente está inserido, o diálogo é muito importante. Que é o que eu falei, né? Você conversa muitas das vezes com a mãe, e a mãe nos... mas eu acho que... Eles não veem como necessidade conversar com uma criancinha de 1 ano. E aí a gente sabe que tem estudos que desde o ventre a criança já escuta a voz do pai, ela escuta a voz da mãe, ele já está sendo educado desde o ventre, né? Então a mãe muitas das vezes conversa, mas eu achei que não ia dar certo, porque eles trazem a criança no colo, muitas das vezes, claro, é um cuidado, é o único filho, ou é a única filha, então ele vai ter, é importante isso, ter aquele cuidado, aquele carinho, mas o carinho em excesso, ou seja... Ele pode criar uma sensação de mimo para a criança e de insegurança. A minha mãe está cuidando tanto de mim, é claro que não é tão simples assim, né? Mas pode passar uma insegurança. A mãe traz no colo e fica ali e tal. A criança pode se sentir insegura ao estar naquele ambiente, porque a mãe pode estar um pouco insegura. E eu tenho essa preocupação muitas das vezes de falar para a mãe, se você ficar mais tranquila, conversar com ela, acalmar o seu filho ou sua filha, que no final da tarde você volta para buscar, ou alguém vem buscar, porque a gente organiza uma rotina durante o dia, em todos os espaços, até quando a criança é maior, né, que precisa ir para outras etapas, é uma insegurança natural de nós seres humanos, né, e na criança parece que é maior, né. E aí eu falo, conversa com ele, explica, conversa com ela, com a sua filha, explica que você vem depois, traz a criança andando, porque aí dentro daquele ambiente, porque se a criança está mais segura, vamos dizer assim, ela tem condições de aproveitar o conteúdo que a gente vai trabalhar com eles, né? Precisa dessa parceria, isso, dessa né? parceria é muito importante. Eu tô lembrando aqui que quando a minha filha ela tinha o quê? Ela tava no maternal, eu acho que era isso, 2, 3 aninhos, eu acho, 3 para 4, 2, 3, eu acho. É época que eles se sentem muito inseguros e tem aquela sensação de abandono. E eu lembro, e eles não assim, sabem lidar. A criança de até 3 anos, eles não sabem lidar com a falta, ou seja, o pai e a mãe ficar longe. Eles não entendem que vai voltar. Isso, que não entende que vai voltar. Por isso que a gente organiza a rotina e muitas das vezes a gente fala, depois da sopa, depois da última refeição, depois, então tem uma rotina organizada para dar segurança para eles. É igual nós, né? Nós vemos num ambiente, qualquer ambiente que nós vamos, e quando alguém explica para você o que vai acontecer ali, diminui um pouco a ansiedade. E a criança é a mesma coisa. Eles vivem muito, a emoção, né? A criança vive a emoção intensas, né? aflorada, né? Então, mas isso que você tá falando de conversar com as mães, então, eu passei com a minha filha, né? Sim. Então, ela não tinha dificuldade para ficar lá na creche, né? Aquela coisa, eu que saía chorando, né? Aí, assim, mas na hora de eu ir embora, eu não sei o que aconteceu algumas vezes. E eu fiquei muito decepcionada, eu já de cara comecei a me decepcionar com o sistema de educação, assim, porque quando você chega, as prof lá, ai, que linda, que não sei o que, né? Sim. Mas à tarde também eu entendo que à tarde elas estão acabadas, querem ver criança na frente mais. E aí eu lembro que eu fui buscar, aconteceu assim, uns 2, 3 dias seguida, não, no final mesmo. E quando eu fui colocar ela na cadeirinha, no carro, ela começou a chorar, a gritar, a espernear. E eu não sabia o que fazer. Sabe quando você não sabe o que fazer? E a professora dela passou, mas nem olhou. E eu senti isso. Você falando isso agora, eu lembrei. Que é importante. Tudo bem, ela não tem obrigação nenhuma. Mas talvez se ela chegasse ali... Eu fiquei apavorada, nervosa. Eu não sabia o que fazer. Eu tava para pegar ela no colo, ir embora a pé, deixar o carro e buscar depois.
Porque eu não conseguia colocar ela na cadeirinha. Ela ficou, assim, não sei, insegura agitada, com alguma nervosa, coisa. Alguma coisa, talvez até tava com a fralda suja, não sei, né? Ela acho que usava fralda ainda. Ou queria alguma coisa e não foi possível pegar mas naquele assim, momento. daí você falando isso, a importância assim de acolher, de ajudar ali, mesmo que estava fora já do ambiente, né? Do trabalho. Mas não, eu lembro que as duas vezes a professora que era acostumada, eu tenho a impressão assim que se ela chegasse, conversasse, ela ia acalmar. Não é obrigação dela. Mas ela passou, é como se fosse um estranho, ele não é problema mas meu. muitas das vezes, assim, nas escolinhas, porque eu já trabalhei numa escolinha particular, eles incentivam a não ficar pegando a criança, não ficar abraçando, não ficar assim, sabe? Se você for abraçar, você tem que fazer a mesma coisa com todos, então é melhor que você não faça. Sim, o professor... Eles falam isso pra gente, olha, não fique pegando no colo, não fique abraçando, até porque pode ter pais que interpretem de forma diferente isso, entendeu? Então é uma coisa que eles colocam. Mas tem que ter muito da sensibilidade, né? Hoje, ser professor, além da gente ter conhecimento didático, vamos dizer assim, nós temos que usar a nossa intuição também. Porque muitas das vezes a gente tem que saber diferenciar uma criança que pode estar com algum problema físico mesmo, né? Alguma dor, alguma coisa ali. E na conversa, no diálogo, de você aproximar a criança de você, você vai descobrir o que está acontecendo. Tem que ter muita sensibilidade, isso, tem que ter sensibilidade também nesse sentido de não ficar muito com a criança para ela não criar uma dependência, né? Um vínculo excessivo com você e depois não conseguir se relacionar com as outras professoras e nem com as outras crianças. Eu tenho dificuldade com isso aí. Eu não consigo, gente. Eu quero abraçar, eu quero... Na sinagoga eu tenho essa liberdade, graças a Deus eu posso abraçar, beijar, eu recebo cartinha. Né? Mas eu penso assim... Mas assim, eu tenho muita dificuldade, porque eu vejo se a criança tá chorando, eu quero... Não é meu filho, mas eu quero acudir, eu quero acolher, sabe? E realmente, né, nesse meio mais profissional, não pode. Eles dizem que não, né? Mas eu acho assim, tem documentos que dizem que são direitos das crianças ter acesso à tecnologia e também ao carinho, porque não tem como você educar alguém sem ser carinhosa, né? Não é ser uma pessoa que vai ali melosa, como eles dizem, não é uma pessoa melosa, né? Mas uma pessoa carinhosa, e tem diferença, né? O carinho, porque aí você consegue acolher a criança. Não é só colocar no colo, sentar, ficar na mesma altura que a criança, conversar, saber deixar ela chorar muitas das vezes, né? É igual nós esquecemos que nós adultos também gostamos disso. Quando a gente não está bem, que alguém só nos escute. Muitas das vezes, só do fato de alguém nos escutar, a gente já conseguiu aliviar aquilo ali. E depois a gente consegue retomar a nossa vida ou aquilo que estava nos incomodando, a gente consegue reelaborar de forma diferente. E a criança não é muito diferente de nós adultos, né? É só que a gente criou aquele costume, né? De dizer assim, deixa chorar porque é manha. E nem sempre é manha. Muitas das vezes a criança pode estar em processo de ficar doente, com uma dor, com algo que nem a mãe e o pai conseguiu perceber. E a gente ali no nosso ambiente de trabalho, a gente consegue identificar uma virose, alguma coisa que hoje é qualquer coisinha, não é qualquer coisa, tem situações que leva para o médico, era uma virose, mas pode ser uma indisposição, algo aconteceu, igual a criança, um animalzinho de estimação, muitas das vezes, era só um cachorrinho que faleceu, digamos que morreu, né? Mas isso pode interferir no emocional da criança, né? Então, é conversa, então por isso que eu falo, eu acredito muito no diálogo, em todas as nossas relações, o diálogo é muito importante. Porque como que a gente vai ensinar uma criança a verbalizar o que ela sente se nós não fizermos isso com ela, né? Os nossos filhos, né? Se a gente não conversar, não falar para eles, muitas das vezes os pais nossos educaram a gente da melhor forma que eles puderam, fizeram o melhor. Mas tinha vezes que eles esconderam os desafios deles, né? E é importante, até como professor, a gente mostrar para os alunos, para as crianças, eu sei, os meus são bem pequenininhos, né? Mas muitas das vezes a gente mostra, olha, a prof tá com isso, a prof não tá bem, a prof também tem dor de cabeça. Mas então, eles entendem, eles são muito inteligentes. E eles são umas esponjinhas, eles absorvem tudo. E os pais, às vezes, tratam como se fosse um bebezinho, mas uma criança de 2 anos, ele entende muita coisa. De 2, 3 anos. Eles conseguem entender da forma que você conversa ali. Isso. Muitos pais entendem, meu bebezinho, a professora pediu pra conversar, mas nem vai adiantar nada, porque a criança nem vai entender o que eu vou falar. Mas na maioria das vezes dá certo. Teve várias mães, a maioria que eu consegui chegar e abordar, claro, a gente aborda de uma maneira, assim, que muitas das vezes você sabe que a pessoa não vai ficar chateada, né? E na maioria das vezes a mãe entende o que a gente está falando para ela e ela faz aquela recomendação, né? Aceita aquela recomendação e começa a fazer. E aí as crianças começam a se sentir seguras, porque
com muita notícia, né? Que é o ser humano, ou seja, no geral, noticia mais o que é ruim, né? No trabalho, enfim, principalmente no trabalho educacional. E muitas das vezes a gente está ali fazendo situações ou cumprindo, digamos, papéis que o pai e a mãe, muitas das vezes, não têm tempo, né? De ouvir a criança, de ser... Porque tem crianças que a gente atende que não vive com o pai e a mãe, convive com outros adultos, né? Então, essa figura materna da mãe faz uma diferença na vida da criança, né? E aí, falando dos meus filhos, eu vejo isso. Por isso que eu acho importante ir nas comunidades, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, ficar em casa, e aí eu consigo, né? Eu adoro a Deus, ou eu faço minhas coisas, eu educo meus filhos. Mas muitas das vezes, até de ver um comportamento errado, a criança se educa. E em comunidade você consegue passar valores também, né? Sim. E a criança consegue ver, né? O meu filho, o Daniel, que participa da escola com você, né? Ele é um amor, viu? Ele é um amorzinho. E ele fala, esses dias eu tava lá, né? Fazendo as orações de Shabbat, e aí fui fazer cantar uma música, né, que eu gosto, mas eu não sabia, estava bem desafinado. Ele falou, mãe, o que significa? Aí eu li, né, na verdade, né. Aí ele, mãe, o que você leu? Aí eu peguei e mostrei para ele, e ele cantou a música em hebraico para mim, eu me senti muito feliz. Né? E ele fala bem, né, e ele é falante igual eu, e ele fala, não, eu gosto de participar. E é importante para eles, né? Porque aí eu converso, quando eu vejo um comportamento que não é muito assertivo, eu falo, nossa, Daniel, eu tô preocupado. Mãe, eu falo essas coisas e brinco, mas é brincadeira. Mas lá no meu coração, aí ele começa a colocar. Então, por isso que eu falo, é importante o diálogo. Quando eu vejo eles falando as coisas, aí eu falo, não, eu não tô... Então, eu tô indo no caminho certo. Caminho certo. Os sábios dizem que a disciplina deve ser dada com a mão esquerda, que é a mais... E com a mão direita nós devemos abraçar, né? Como que é, Dara? Com a criançada ali pegando fogo, botando fogo aí. É bem complicado, né? Mas a gente tem que dar oportunidade para as crianças, porque elas erraram, elas precisam corrigir. Então, tipo assim, eu procuro falar para a criança o que ela poderia fazer, né? Então, tem 2 ali no conflito, eu explico para eles o que eles poderiam fazer, né? Dar a solução. Porque eles não sabem ainda resolver sozinhos os problemas deles. Então, a gente mostra o caminho, né? Então, você errou nisso, não tem problema. Você pode fazer assim, assim, assado. Você não falou algo que não foi tão legal, mas então você pode falar isso de uma outra forma, que não magoe o coleguinha. Então, dessa forma. Conversando com eles, mostrando o caminho, explicando o que foi errado, né? O que eles poderiam fazer para mudar, para fazer melhor. Às vezes eu pego a lousa, divido no meio, escrevo lá o X e um check lá. O que a gente fez de errado? Vamos escrever aqui, a gente escreve. Tá, e o que a gente pode fazer? Daí eu pego todo mundo da sala, não tava todo mundo no conflito não, mas eu pego todo mundo e falo, gente, presta atenção aqui na Moradara. O que a gente pode fazer para melhorar essa situação que aconteceu aqui? Daí eles falam, aí check, aí eu vou escrevendo o que pode, o que não pode, o que é bom, o que não é. Então, a gente sempre procura fazer assim, eu sempre procuro conversar com eles dessa forma, não apontando erro ou magoando alguém na frente de outro, envergonhando. A gente nunca pode fazer isso com o irmão judeu, que dirá com crianças, porque eles são crianças, mas eles são seres humanos igual nós somos. Eles vão crescer, da mesma forma que a gente se chateia, eles também se chateiam. Então, eu lido com eles da forma que eu gostaria que lidassem comigo e com o meu filho, mesmo não sendo os meus filhos ali, o meu filho no conflito, né? Então, a gente pega todo mundo da sala, vamos resolver junto essa situação. O que vocês acham que a gente poderia falar no lugar dessa frase aqui que foi falado que não foi legal? E, gente, não é muito longo, é 5 minutinhos, pronto, resolveu. E eu acho que a gente tem que buscar isso, mostrar para eles a solução, mostrar o certo, não só ficar apontando o que fez errado. Você fez errado, não pode ser errado. Tá, mas então o que pode? Como que eu posso resolver? Porque eles não sabem, a gente tá ali para ensinar, para mostrar para eles o caminho. E aí tem muitos conflitos também em sala. Talvez se você lembrar de quando você estava com os maiores, né? Se você puder rapidamente falar sobre talvez alguma coisa que marcou ali, alguma situação nesse sentido, né? Para resolver os conflitos, né? Nessa hora você praticar isso, de ser rígida, mas de forma leve, né? Isso, é o ambiente e acolher escola. Com mais carinho, né? Como ser carinhosa sem ser, sem ser muito rígida, né?
Sempre vai acontecer, né? Conflitos, né? E que eu me lembro, assim, com crianças, parece que é mais fácil. Quando eles são pequenininhos, é mais fácil, né? Acontecer conflitos, porque é a disputa por brinquedo, né? A disputa por espaço, a disputa pelo colo da professora. Por atenção. Mas com os maiores também, né? A gente pensa assim, é difícil lidar com criança bem pequena, é difícil ser professora de criança, de adolescente, mas na verdade não muda muito, porque o adolescente seria uma criança mais crescida, né? Então, na verdade, não, igual a Dara comentou, muitas das vezes não é você apontar ali, você tá errado, você tá certo. Fazer com que eles se entendam, né? E pensam e reflitam, né? Eu lembro que eu fazia isso com os adolescentes, para eles refletirem a atitude que ele teve, né? Você acha que isso daí foi certo? Se fosse com você, você se sentiria bem? Mas esperar um pouco, né? Porque a gente, ser humano, independente de ser pequenininho, ser criança, ou adolescente, ou adulto, você, naquele momento em que a gente está raivoso, se nós tentarmos dialogar com a pessoa, não tem resultado. Eu percebo isso, assim, nessa convivência com os filhos, com os alunos, que tem que esperar um pouco mesmo, né? Porque eles criam mais resistência. Então, esperar um pouco e deixar. E na maioria das vezes eu procurava conversar a sós, porque no meio do grupo, geralmente vai ter aquele um que vai dizer assim, não, realmente ele tá certo. Não, mas foi o outro que começou. Então, aumenta, né? A gente não consegue apaziguar, digamos assim, né? Mas é claro, né? Fazer eles pensarem. Eu me lembro que quando acontecia isso, eu falava assim, você pense no que aconteceu aqui, vocês acham que é certo? Mas não dá muita ênfase e deixar para conversar numa outra oportunidade para que eles conseguissem me ouvir de verdade, né? E chegar numa conclusão, realmente eu errei, eu tenho que me retratar com outra pessoa e continuar convivendo, você tá, né? com as crianças durante toda a semana, todos os dias da semana, eu tô com a criança ali só no sábado, só 4 vezes. Eu tenho pouquíssimo tempo para passar alguma coisa para eles 4 vezes no mês, só quando os pais levam nos 4 Shabbatot, que senão é só 2 no mês que eu encontro com aquela criança, né? Então, assim, a gente procura resolver ali na hora, mas assim, no Shabbat a gente não tem muita encrenca entre eles, já estão bem harmonizados. Quando chega uma criança nova, eu explico para eles como que a gente deve receber o visitante, tá lá na Torá. Tá escrito na Torá, vocês sabem como a gente deve receber, né? O visitante, a gente sempre fala do órfão, da viúva, e aí eles sabem. E aí, como eles estão sempre bem harmonizados, ele é bem difícil ter, assim, algum conflito. Mas a gente tem que passar para eles que a disciplina não é rejeição, é cuidado. Sim. Porque eles não estão sendo rejeitados quando eles estão sendo disciplinados, como que se diz? Quando eles estão sendo, quando a gente aponta ali para eles, eles não estão sendo rejeitados de forma alguma. É um cuidado que a gente tem que ter. E eu procuro aplicar exemplos para eles que estão na Torá, mas também práticas do dia a dia. Então, a gente sempre aborda como que é na escola, como que é em casa, para eles conseguirem aplicar. As comparações, né? As comparações. Eles conseguem enxergar para poder... Porque se a gente ficar só ali na história do personagem bíblico, eles vão falar, Moradara, eu nunca vou cair no buraco lá no poço, igual o Yosef. Não tem buraco. Não vou cair. Não, gente, mas não é isso que eu tô querendo dizer para vocês. Então, a gente tem que pegar as situações do dia a dia e inserir dentro daquela paraxá para que eles possam se localizar ali e como eles resolverem os problemas deles baseado nas histórias que a gente conta ali, nas parashot, né, nos personagens bíblicos. Para fazer sentido para eles, exatamente. Eu procuro abordar ali o máximo que eu posso da vidinha deles, para eles conseguirem se localizar. A Moradara falou tal coisa, para eles conseguirem se localizar ali durante a semana, na escola deles, dentro da sala de aula, que é o ambiente deles. Que vai conviver com crianças que não têm os mesmos valores, né? Exatamente. E aproveitando, então, o gancho, já para terminar, que nós temos que já finalizar, Dara, que pena, né? Como que você passa, como que você consegue passar, você tem trabalhado nisso, sobre a identidade, eles permanecerem fiéis à identidade, né? Como que você... Apesar que você já falou um pouco aí, já é uma resposta, parte da resposta, mas eu não sei se... A gente procura abordar os símbolos judaicos, né, para que eles entendam que aquilo faz parte da vida deles, os castiçais de Shabat, a estrela de Davi. A gente sempre procura abordar todos os símbolos que fazem parte do judaísmo, que estão presentes na casa deles. Tem as castiçais para acender a vela. Tem lá, de repente, na casa, o Maguen Davi. O que é o Maguen Davi?
não sabe o que é uma Maguen Davi? É a estrela de Davi, tá lá na bandeira. Quem tem a bandeira em casa? Né? Então, a gente inserir isso no dia a dia deles, né? E os pais também têm que, né, ajudar nessa parceria, como a gente já comentou aqui, né? As crianças, elas não estão sozinhas. Elas estão inseridas no meio familiar. O meio familiar tem que conduzir para que elas entendam e absorvam todo esse valor, né? É pelo exemplo. Então, não adianta eu chegar lá e falar, olha, nós mulheres judias acendemos as velas, os castiçais, né? Quando tá na entrada do Shabat, ali na sexta-feira. Certo, ela ouviu a Moradara falando, mas em casa ela nunca viu aquilo. A mãe fazer. A Moradara não vai acender, fazer todo o processo ali no Shabat, porque é Shabat. Ela precisa tem que se confirmar em casa. Tem que se confirmar em casa. Ali, sim, tem que ser vivido em casa, né? Tudo essa experiência a gente tenta trazer ali no Anuncin Kids, mas a experiência prática está em casa com a parceria dos pais, para que esses valores estejam sempre presentes na vida deles, para que eles possam levar para os filhos deles, levar para frente. E é interessante isso, porque o meu filho, ele tá na sexta série do ensino fundamental, no 6º ano, né? E eles têm ensino religioso. Tem. E eu sempre tô olhando o caderno, porque eu quero saber o que eles estão aprendendo. O meu filho sempre fala, mas eles não estão incentivando a gente em nenhuma religião, eles falam um pouco de todas. E eu pego todo aquele caderno, toda semana eu quero ver o que ele tá aprendendo. E tem atividades em que ele coloca lá. Ele desenhou a Halá, ele desenhou a sinagoga, ele escreveu lá, porque o professor pediu, coloque o que tem a ver com a sua religião, que você pratica na sua casa. Ele colocou até o acendimento das velas. Olha que legal. E eu pensei comigo, ele não ia colocar essas coisas, né? Halá, acendimento das velas, porque é coisa relacionada à mulher, da mulher judia, né? E ele colocou tudo isso. Mas é o que ele vê, né? É o que ele vê. E eu fiquei tão feliz quando eu vi aquilo. No caderno de ensino religioso. Ele colocou, então eu falei, então tá dando certo aqui, tá funcionando. Tô no caminho certo. É igual que o Lourdes comentou, tá dando certo, tô no caminho certo. Mas as crianças, eles fazem, o Daniel, ele fazia isso na outra escolinha, quando ele tinha a faixa etária das crianças que eu atendo, ele fazia isso, muitas das vezes eu tinha que ir lá explicar, né? Mas isso não pode fazer, porque na comunidade que a gente ia também tinha os valores parecidos, né? Com o do judaísmo, e aí ele explicava, eu falei, não, mas não é bem assim, é porque ele entende de uma forma. Mas eles vivem isso junto com a gente, né? Não, é muito gratificante quando a gente vê os nossos filhos, né? É só quem vive, é só quem passou ali, tipo, né? Vê igual o que a Dara acabou de falar. Lá fora, quando ninguém tá olhando, os pais não estão ali, ele nem sabia, talvez, que a mãe dele ia ver, né? O caderno. Não, ele não sabe, eu pego escondidinho então ali, nem sabe que vê, e daí é gratificante, porque ele tá sendo luz lá naquele lugar, ele tá colocando para fora o que tá dentro dele, a identidade dele, né? A identidade dele tá bem definida, né? Sim. E isso algo ninguém que nunca vai mudar, nunca vai mudar. Ele pode andar por outros caminhos ali e tal, mas ele nunca vai esquecer. São os valores internos. Não é só externo, não é só usar uma peote ou sair com uma estrelinha pendurada no pescoço, ou usar uma roupa que tem uma terminologia judaica. Você vê que não precisa estar vestido, porque ele tem aquele valor dentro dele. Nossas crianças precisam disso, os pais precisam entender que as crianças precisam disso. Aqueles que não têm acesso a uma sinagoga têm que se esforçar, o dobro, o triplo para fazer isso em casa, né? E se precisar da ajuda, a gente está aqui para ajudar. Chama no Sim Brasil, a gente tem as condições, as ferramentas. Nós temos o nosso canal, vou até fazer um jabá aqui, o canal das crianças, né? Que é a TV Judaica Kids, tem lá vídeos de um ciclo inteiro de Parashot, das festas. Os textos são lúdicos, são abordados com a linguagem que é acessível para a criança, para que eles entendam. Então, gente, não tem desculpa. Nós temos o material, nós temos que pai e mãe tem que correr atrás. A gente tem que correr atrás. E quem não é pai e mãe ainda já vai se espertando. Sim. Lourdes, qual que é o segredo para educar? Fale assim, com poucas palavras. Eu acho que o segredo para educar é você ter muita paciência. Assim, não é aquela paciência de estar aguentando, mas é aquele sentido assim de que pode ser melhor, né? Assim como a gente vê conosco mesmo, né? Você fala assim, nossa, mas eu não sabia tal coisa, e eu tive paciência, tive persistência, e fui em frente, eu consegui. Então, com eles é paciência, sabe? E sempre tem uma dose de carinho, firmeza
e carinho e paciência. Eu acho que é uma receita que é o que a gente acabou de falar aqui, Sim. é educar com a mão esquerda e abraçar com a mão Sim, direita, né? é. Mais, ser firme no amor, né? Ser mais Sim. forte ali no amor, no acolhimento. Né? Sim, mas não deixar de mostrar que tem consequências, né? Eu sempre mostro isso para eles, né? Falo para eles, tem uma consequência de você fazer aquilo que é certo, pode demorar, né? E tem uma consequência para você que faz aquilo que é errado, digamos assim, aquilo que vai contra. Eu falei, as crianças reclamam, os meninos, né? Falam que eu dou palestra, né? Mas é assim, na lei de trânsito, eu converso com eles porque eu dirijo muito, né? Eu levo, busco, enfim, aí eu falo para eles, tem a lei de trânsito, se você não obedecer a lei de trânsito, tem uma punição. O semáforo é ruim ali, o radar que vai te multar, ele é ruim? Não, você simplesmente ultrapassou o limite, vai ter uma consequência. Então, na vida é assim, são leis, né? Existem leis, né? E tem leis para tudo. E na sua opinião, Dara, como mãe e como morada no Sim Kids? Eu faço delas minhas palavras, é isso aí, paciência, amor. Tem que ter carinho, tem que ter cuidado, né? Tem que ter a parte do acolhimento, tem que ter a parte também da disciplina. Eu acho que é assim, é uma receita com vários ingredientes, né? E só eu acho que assim, a pessoa que estuda para lidar com crianças é uma coisa, a pessoa que tem uma criança é outra coisa. É diferente. É diferente. A teoria e a prática. E quando você quer aplicar uma coisa na outra, não dá certo também. Por isso que eu até tinha perguntado, né? Falavam que a criança não tem manual, mas o manual é ele é o manual. Eu faço as minhas palavras também, o que vocês falaram, mas eu sempre acrescento, eu sempre comento isso, que o exemplo. Se os pais... O segredo é o exemplo. Sim. Porque você pode falar, leia, você precisa ler tantos livros, não sei o quê. Se ele não vê você lendo, ele não vai ler. Se ele não vê, escovando os dentes, ele não vai escovar. Você tem que mandar, né? Então, assim, é o exemplo. Na minha opinião, eu acho que não adianta manual, não adianta... O bom exemplo vai educar e o mau exemplo vai educar. Aquilo que você quer que seu filho seja, você tem que ser. Tem que ser, exatamente. Então, assim, foi um prazer. A nossa conversa aqui foi muito gostosa. Eu acho que a gente vai ter que voltar. Bastante. Poderíamos ficar horas, né? A gente vai ter que voltar a marcar outro dia com uma continuidade, com outros assuntos na linha de educação de filhos, né? O assunto é longo, extenso, né? E muito obrigada aí pela presença de vocês, né? E na sua opinião, qual é o segredo para educar os filhos? Comente aqui, compartilhe, curta e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!